Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja muito bem. Estamos aí mais uma vez para dar continuidade aí à nossa playlist, o Evangelho no Lar. Vou pegar meu microfone agora. Eu fiquei um pouquinho ausente em função de uns trabalhos aí que eu estava fazendo fora da cidade e fiquei impossibilitado de gravar, mas eu confesso para vocês que hoje eu estava com saudade de voltar a gravar. E, enfim, né? Vou baixar aqui um pouquinho o som porque às vezes atrapalha. Mas eu tava com saudade de gravar e, sabe, uma energia assim de conexão agora que eu tava me concentrando aqui, fazendo uma respiração. Tava numa energia gostosa, assim, numa vibe gostosa, sabe, pra gravação do episódio de hoje. E como vocês sabem, aqui nessa playlist a gente faz o Evangelho no Lar, e para isso a gente usa esses 3 livros aqui como referência, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. A gente usa também esse outro livro aqui que a gente tem lido na sequência, Cirurgia Moral, que é uma psicografia do João Nunes Maia, né, pelo espírito do Lancelin. E a gente também usa esse livro, né, também, pelo menos por enquanto, do Sri Prembaba, Mensagens de Amor e de Autoconhecimento, que é legal, tem umas reflexões interessantes a respeito do comportamento em relação à vida, em relação aos nossos pensamentos, a nossa postura em relação à sociedade. Independente das fontes, né? Tem gente que gosta de uma mais e outra menos, tem gente que fala, mas esse livro, mas aquele livro. A ideia desse canal é, obviamente, a gente questiona tudo que a gente lê, e segundo a nossa capacidade de entendimento, a gente dá a melhor interpretação possível, né? Segundo o nosso entendimento, levando em consideração que eu sou muito adepto de uma espiritualidade mais livre, mais raciocinada, entendeu? Sem nenhum salvador, não existe, não existe nenhum guru que vai conseguir transformar a sua vida, isso em lugar nenhum, e nem centro espírita, nem casa, nem padre, nem pastor, nada disso, né? Nenhum líder religioso de qualquer egrégora aí que se queira citar. A ideia aqui é, obviamente, a gente pega tudo que é bom e tira o melhor disso, né? E se for ruim a gente vai falar também, se a gente não concordar a gente vai discutir, afinal de contas é um canal de livre pensamento, vamos dizer assim, né, onde tudo é possível, e Deus queira que a gente tenha condições de melhor interpretar o que a gente lê da melhor maneira possível, que isso possa servir para alguém, para de algum jeito poder elevar a vibração, né, e favorecer esse momento. É uma coisa que é fato, e pelo menos do pouco estudo que eu tenho sobre espiritualidade, né, de alguns anos, e já passei por um monte de lugar, não tem salvador, não existe isso, sabe? Esse é um trabalho que, assim, para você despertar sua espiritualidade, né, independente da religião, da crença, do credo, independente disso, você vai ter que trabalhar por você mesmo. É uma tarefa individual, sabe? Não existe alguém que vai chegar com uma fórmula pronta para você e resolver. Um exemplo simples disso, por exemplo, que é um exemplo paralelo, mas também funciona para você melhor entender, é mais ou menos como se você fosse um psicólogo, você fosse a um psicólogo se consultar, né, obviamente. E obviamente o psicólogo ele vai facilitar alguns caminhos, alguns entendimentos, alguma coisa, mas se você não estiver pronto, se você não tiver a fim de se curar, você só vai ficar indo no psicólogo a vida inteira. A igreja é a mesma coisa, a espiritualidade é a mesma coisa. Se você não tiver a fim de transformar a sua vida, nada acontece. Se você tiver a fim de transformação, ainda que não seja a melhor transformação, você se transforma rapidamente. Né? Às vezes a pessoa está numa situação terrível, ela entra num credo qualquer e ali ela se encontra, e ali ela segue adiante, e ali a vida dela muda de algum jeito, né?
A ideia aqui é que a gente sempre esteja em movimento, porque movimento é vida e vida né, e movimento é evolução também, né? Tudo que estagna morre, né? Tem um exemplo muito legal disso, né, que são as palavras do próprio Jesus, né? Que quando ele olha para uma figueira lá, que ele estava a fim de comer figos e não encontra nenhuma, e ele diz: essa planta que nada produz, que seque, né? Ou seja, ele amaldiçoa aquela planta e aquela planta morre. E muita gente não entendeu isso, né? Da maneira correta, acredito, naquele tempo. Talvez alguém tenha entendido. Enfim, o fato é que isso é muito polêmico, essa passagem, mas ela representa uma coisa muito linda, né? Que a vida é movimento, né? A vida é movimento. Então tudo que não se movimenta morre. Tudo que não está em evolução ou em involução, que você pode se movimentar para trás também, né? Vamos dizer assim. Tudo que fica parado, estagnado, morre, deixa de existir, perde o sentido, perde a função. Tá certo? Aqui do meu lado, né, o Giló, que está aqui no meu braço, o Giló, caso vocês não saibam, é meu gato de estimação. Pegou umas agora de quando eu vou fazer pressa, ele não faz mais bagunça, ele dorme no meu braço agora. Aí eu não consigo mexer a mão. Lindeza da minha vida. Acho que ele ficou com saudade. Eu fiquei alguns dias fora. Olha lá, Giló, fala oi pro pessoal lá, ó. Fala oi lá. Caralho. A cara dele de mal. Olha lá pra câmera. Fofinho. Magrelo. Então, gente, vamos lá, vamos dar continuidade. Como vocês sabem, a gente já começa aqui, né, dar o start no vídeo, tendo feito alguns minutos. Eu geralmente faço 8 minutos de uma reflexão, de uma respiração profunda, ouvindo essa música que fica aqui no fundo, que é uma música do John Easton, que tem um site, né, Upbeat, chama esse site, está aqui na descrição do vídeo. E esse site serve para a gente colocar uma música de fundo aqui, né? Tá certo? Então vamos lá começar nosso momento aqui. A gente começa sempre fazendo a evocação dos nossos bons amigos, tá certo? Pai de infinita bondade e amor, mais uma vez estamos aqui presentes para começar um momento de vibração, que ela seja positiva, que ela seja produtiva, que ela possa ser um momento de uma boa vibração para todas as consciências que dela participarem. Agradeço imensamente a presença dos nossos bons amigos e a conexão que eles têm, permitindo que nós possamos ter um entendimento adequado das leituras de hoje. Peço também aos bons amigos que orientem os meus pensamentos e os meus raciocínios para extrair desses livros o melhor possível. Agradeço imensamente o dia de hoje, agradeço a semana que tive e peço imensamente e humilde que vós, os bons espíritos, se dignem a estar do nosso lado nesse momento e que possam potencializar essas vibrações que vamos gerar nessa egrégora para todos aqueles que forem alvo das nossas vibrações. Sendo assim, pedimos que Jesus, o nosso Mestre, abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Página 248, coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que estais nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também diante do Pai que estás nos céus. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. E se alguém se envergonha de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele também, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Isso também está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 26. Aí vem a explicação. A coragem de manifestar a opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há o mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são de todos. Nisso, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância dos resultados. Há sempre fraqueza em recuar diante das dificuldades de defender a sua opinião e de renegá-la, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Já fiquei bem... Vamos lá. Jesus destaca essa covardia a ponto de vista especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonha das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, e que aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante do Pai que está nos céus. Em outras palavras, aqueles que não tiverem medo de confessar discípulos da verdade, não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Perderão assim a vantagem de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmo, mas não escondem com medo que lhe acarrete prejuízo nesse mundo. Ao passo que, ao colocar a verdade acima de seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelos dos outros. Assim será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. E a eles, portanto, que também se dirigem às palavras do Cristo, semeiam a terra o que colherão na vida espiritual, e lá reconhecerão os frutos de sua coragem e de sua fraqueza. Bom, eu não sei quem escreveu esse texto, mas ele me incomoda em vários aspectos. Mas, né, não dá para saber agora exatamente quem escreveu, porque, né, a gente teria que pesquisar, mas provavelmente teve o endosso do próprio Kardec. E obviamente aqui a gente já vê alguns traços, obviamente, de um século passado, né? Em que a gente percebe vários pontos, por exemplo, termos como enfrentamento, coragem, né, que são termos mais adequados a um povo mais, vamos dizer assim, viril no sentido ruim, vamos dizer assim, né, daquela pessoa que tem que enfrentar, daquele homem que vai para a guerra, que vai para o enfrentamento, para o combate, para a luta, para a caça, né, ou seja, dessa coisa no sentido ruim do enfrentamento, quando na verdade, quando a gente fala do amor de Deus e de Jesus de um modo geral, podemos assim estender dessa maneira, obviamente a gente não tem que falar de enfrentamento nem de coragem. É óbvio que esse espírito positivista, né, ou seja, dessa ideia do positivismo, né, do século XX, ela estava muito presente aqui no momento em que se escreve esse texto aqui, né? E aí, obviamente, a gente tem que saber filtrar, obviamente, o que foi escrito naquela época. Mas isso é o sentido direto, né? O sentido direto é esse. Agora, é óbvio que se a gente for um pouco mais
sensível, vamos dizer, à leitura desse texto, a gente pode perceber outra coisa também. Que na verdade a gente não está falando da coragem de admitir a coragem de endossar, né, a pessoa de Jesus. Aqui não é isso, né? Eu acho que o termo mais sensível seria o seguinte, né? Quando a gente dá um endosso aos ensinamentos de Jesus, ou seja, a gente não está necessariamente falando do homem. Até porque, quando Jesus foi crucificado, e o próprio Evangelho diz isso, eles pensavam que matando o homem, eles acabariam com Jesus. Mas, na verdade, o que Jesus veio fazer era plantar uma ideia do amor ao próximo, uma ideia do desenvolvimento espiritual, uma ideia do crescimento consciencial, vamos dizer assim. Era isso que Jesus queria. Então, por exemplo, quando fala aqui de se ter coragem na fé, não significa você ser agressivo, aguerrido, nada disso. Até porque você não precisa mais sustentar com violência, ou com ímpeto, ou com vamos dizer assim, com uma certa gana, vamos dizer assim, a sua fé. Não é isso. É claro que Jesus plantou a ideia de que a gente deve ser exemplo da nossa fé pelo exemplo pessoal seu. Então, obviamente, quando a gente fala aqui de vamos dizer assim, né? Eu vou usar o termo exato aqui só para ficar claro aqui, né? Que ele fala aqui, ó. Todo aquele que confessar e me reconhecer, né? Obviamente, né? Todo aquele que me confessar e reconhecer diante de Deus. O que ele quer dizer é o seguinte: Deus, né? No sentido de existe um juiz, ou, né? Como se eu estivesse na frente de um rei, como se eu estivesse na frente de uma potestade, na frente de um imperador, de um poder, né? Ou seja, eu tenho que dar o testemunho da minha atitude, né? Então você vê que aí já tem embutido esse conceito de poder, de rei, sabe, de julgamento, de censo, de censor, esse tipo de coisa. E não é isso, obviamente não é isso. A gente vai dar testemunho da nossa fé pelos nossos exemplos, né? Tentando uma transformação interna, tentando aparar nossas arestas, sendo educado. Sabe, se a gente não concorda com... E ser educado não é ser bonzinho, não é ser bobinho, não é ser condescendente o tempo inteiro, não é isso. Você só não precisa ser deseducado. Você pode simplesmente, se uma coisa você não concorda com alguma coisa, você vai com respeito e diz: olha, eu não concordo com isso, por causa daquilo, por causa disso, e essa é apenas a minha opinião. Pronto, você não ofendeu ninguém, você sabe. E aí, obviamente, eu não quero ficar ditando aqui como que a gente deve ter uma conduta social. Você sabe muito bem qual o tom que você usa que ofende, qual o tom que você usa que não ofende. E se você tiver eivado, né, se você tiver, vamos dizer assim, repleto, se você tiver completo no sentido de ter sensatez, sem raiva, sem orgulho, sem ímpeto, sem ironia, sem tom de provocação, é óbvio que você vai saber se expressar e colocar a sua opinião sem ofender a opinião dos outros. Porque geralmente o que a gente aprende? Não, bom, meus argumentos são fracos, então eu preciso diminuir o outro para que eles pareçam um pouco mais fortes. Então eu tento, na medida do possível, humilhar o outro, sendo porque pela maneira que eu me visto, pelo carro que eu tenho, pelo posto, pelo tipo de lugar que eu frequento, né? Ou seja, de um jeito ou de outro, a nossa sociedade tenta diminuir o outro para tentar provar para o outro que o outro tem menos valor do que a gente. A gente naturalmente faz isso. Isso é reflexo do momento consciencial que nós estamos vivendo.
tá certo? Mas obviamente a gente sabe, no fundo a gente sabe quando a gente está tentando diminuir o outro, humilhar o outro, desrespeitando o outro, não ouvindo o outro, né? Então obviamente assim, a gente deveria ouvir, processar, perceber que a opinião do outro não tem nada a ver com a nossa pessoa especificamente, né? É só a opinião dele, assim como a sua opinião é só a sua opinião. E aí, se te perguntarem, e se for importante para o momento, você dá a sua opinião. Se você acha que é relevante a sua opinião naquele momento, no sentido de colaborar, ou no sentido de corrigir uma rota, ou no sentido de isso que lá, você dá a sua opinião, né? Isso na verdade seria uma postura correta, sem raiva, sem tentar diminuir o outro, sem, sabe? Simplesmente, por simplesmente, olha, eu acho que não é assim, piriri, bororó, e pronto, acabou a conversa. Mas normalmente a gente não faz isso, né? A gente quer diminuir o outro, a gente quer esfolar o outro, a gente fica com raiva, a gente quer subir no banquinho, né? Enfim. Todas as coisas que eu não preciso aqui ficar explicando, né? Então, de fato, eu acho que essa leitura tem a ver com isso, sabe? Esse negócio não está diretamente relacionado com a pessoa de Jesus, não, porque Jesus vive ainda. A ideia de Jesus vive. O que ele veio fazer aqui, o que ele veio fazer que ele fez. Ele colocou Jesus vivo dentro de nós, dentro de todo mundo, né? Todo mundo que eu quero dizer, todo mundo cristão, obviamente, né? Então tá tudo certo. E isso obviamente não tem a ver com a pessoa dele, né? Mas é óbvio também que eu entendo que você precisa dar uma referência, né, pra gente entender do que ele tá falando, né? Isso é uma coisa tão sutil, é tão efêmera que, enfim, falta às vezes as palavras pra gente entender o sentido da leitura, no caso. Tá bom? Eu gostaria de abrir esse momento de prece aqui e gostaria que nós fizéssemos uma prece pelos hospitais, pelas pessoas convalescentes, tá? Vamos pedir para que os bons espíritos, os bons amigos ajudem nessa vibração para que a gente possa, né? Eu vou dizer isso mais uma vez, que às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho ninguém no hospital, mas eu não quero rezar para ninguém, não sei o que, eu não quero rezar para nenhum doente ou para sei lá o que, né? Cada um tem uma opinião, mas esse não é o ponto, tá? Às vezes eu sempre sugiro algum alvo aqui, por quê? Porque a ciência já sabe, quando a gente não doa a nossa energia, isso faz mal pra gente. Lembra que eu comecei esse vídeo falando que tudo é movimento? O universo é movimento? Nós somos antenas, a gente recebe energia e tem que doar. Se a gente não doar, acumula. Energia parada faz mal pra gente. Então a gente precisa doar energia. Então se você não tem ninguém na sua família que está doente, nenhum amigo, não conhece ninguém, não está afim, pensa assim. Faça isso por interesse seu. Ou seja, doa energia para você se sentir bem. E doa sinceramente. É por isso que você tem que doar sinceramente. Eu não preciso ficar, sabe? É só explicar para você, olha, se você não vai doar, se você vai fazer a prece por fazer a prece, nem faz. Mas se você quiser se sentir bem e sentir essa vibração te afetar, você doa sinceramente, porque quando você doar essa energia sinceramente, você naturalmente vai trocar energia e naturalmente você vai ganhar uma vivacidade, né? Você vai ganhar um incremento de energia, porque você está em movimento como o universo está, tá bom? Então, apoiado nessa justificativa, gostaria que vocês me ajudassem a projetar um alvo mental, que seja os hospitais, as pessoas convalescentes, e a partir de então a gente oferece a nossa energia para que os bons companheiros aqui da espiritualidade, aqui, aí na sua casa, em todos os lugares que estejam conectados a essa egrégora, possam então trabalhar essas energias e fazer o melhor uso delas possível. Tá bom? Vamos lá?
Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Que vós, os bons espíritos, possam receber essas boas vibrações e possam encaminhá-las da melhor maneira possível àqueles que dela necessitam. Aqueles corpos daquelas consciências que vós bem o sabeis, necessitam de vibrações, de energia e de paz. Que vós, os bons espíritos, trabalhadores dignos, possam ajudar-nos nessa empreitada e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Na sequência aqui nós estamos na página, no capítulo 47, a página 154, finalizando o livro. Faz uns vídeos já que eu estou falando que está finalizando e não termina nunca, né? Mas agora eu tenho certeza que está no fim. Faltam uns 3 ou 4 artigos só e aí termina o livro. Aí depois nós vamos começar com outro livro, tá? Analisa a natureza. A natureza é o livro de Deus, escrito e mantido pelas suas sábias leis. Quem se afastar destes conceitos divinos sobre os contrastes da sua própria natureza. Não, desculpe. Quem se afastar destes conceitos divinos sofre os contrastes da sua própria natureza. Há sempre rejeição onde não existe harmonia. Esquecer as coisas naturais é fechar os olhos diante dos caminhos a serem seguidos. O homem inteligente pesquisa na fonte geradora o comportamento das coisas e estuda com grande empenho a vida vegetal e animal, para depois começar a compreender a sua própria vida, que se manifesta ante as suas necessidades, por misericórdia e bondade divina. O corpo humano tem grande analogia com o universo. As leis que regem um garantem o outro. As mãos que fizeram um estruturaram o outro, com o mesmo amor e a mesma sabedoria. O complexo humano é, pois, um universo em miniatura. As primeiras lições escolares, quando os alunos atingissem certo discernimento, deveriam ser a biologia, com todas as suas divisões, para que o ser humano pudesse compreender e respeitar o aparelho que lhe serve de aprendizado nas lides do mundo e lhe oferece a oportunidade de avaliar as suas próprias forças. A reencarnação é como um prêmio entregue ao espírito para a sua evolução espiritual. E a segunda lição que se deveria ser ministrada aos iniciantes no saber seria a função das leis espirituais, que chegam ao nosso conhecimento com o sentido de leis morais. A criança deve participar deste empenho de Deus para a nossa felicidade. Elas são ensinadas, mas a assimilação melhor se dá através da visão e do exemplo. O que os pais e professores fazem tem mais valor do que o que eles dizem. Quando um professor falar de determinado assunto aos seus alunos, deve em seguida testemunhá-lo através de um fato, e se possível, um fato da natureza.
Esse deve ser o procedimento com todos os homens do saber. Um grande tribuno, famoso por suas prédicas, nunca se esquece dos fenômenos naturais, porque a natureza é o exemplo do nosso Pai Celestial. Não percas tempo ensinando e fazendo coisas vãs. As oportunidades são preciosas para quem já despertou para a luz do entendimento. Começa analisando os teus pensamentos e educando-os. Começa analisando as tuas palavras e disciplinando-as. Começa analisando os teus atos e corrigindo o que existe de errado. Estuda o livro da natureza e copia a sua perfeita harmonia. Se não sabes começar, usa a prece, que ela lhe dará uma visão indispensável para o evento espiritual. Se ainda não podes compreender, junta-te aos mais velhos que já têm algumas experiências e aprende com eles nessa escola de luz, sempre à vista das criaturas de boa vontade. Podes constantemente investigar a tua própria vida. Investiga teu corpo e vê como ele obedece aos teus comandos. Torna a investigar e observa o que está atento e observa que ele está atento a outros comandos que não percebes. Aprofunda-te um pouco mais e verás que ele é um perfeito aparelho cósmico com funções que escapam às sensibilidades humanas. E os outros corpos, dos quais apenas ouves de quando em vez falar, não esmoreças. Começa pelo físico, que chegarás a eles. E para o espírito, a caminhada é muito longa, mas conheceremos a verdade cada vez mais. Então, óbvio, né? Ele faz um texto um pouquinho mais longo aqui, mas tentando explicar essas coisas, né? É aquela história, né? Nos é dada a oportunidade do corpo físico justamente para a gente ter condição também de viver nessa dimensão, né? E obviamente a gente deve minimamente cuidar do nosso corpo. Minimamente não, a gente deveria cuidar maximamente do nosso corpo, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar desenvolvendo, aprendendo, seguindo adiante, né? Então é importante que a gente cuide do nosso corpo para a gente ter mais tempo, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa chegar a um maior número de conclusões a respeito de tudo, né? Enfim. Eu gostaria que nós, então, a partir de agora, fizéssemos uma prece por nós mesmos, tá? Que é o momento em que a gente escolhe o que a gente vai pedir por nós mesmos, pelas nossas dificuldades, tá? Pelos nossos desafios. Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Peço humildemente a vós os bons espíritos que possam acompanhar os nossos pedidos, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, angústias, que vós os bons espíritos possam nos ajudar a compreender o que realmente precisamos para seguir adiante com força, com fé e com coragem. Sendo assim, pedimos humildemente as vossas bênçãos para a nossa vida, para que nós consigamos seguir adiante, sempre oferecendo um bom exemplo e permitindo que os nossos irmãos possam de algum jeito observar os nossos comportamentos e que nós de algum jeito possamos também ser algum tipo de exemplo para a melhoria e evolução daqueles que caminham conosco. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Nova consciência. Somos levados a acreditar que o sucesso significa realizar-se na matéria. Somos bem-sucedidos quando produzimos uma bela obra de arte, desenvolvemos um sofisticado projeto, ocupamos um cargo importante ou ganhamos uma alta quantia de dinheiro. Eu não condeno esse tipo de conquista, isso faz parte da vida. Mas o verdadeiro sucesso acontece quando tomamos consciência daquilo que nos aprisiona. Quando tomamos consciência da nossa insanidade. Ao perceber a nossa insanidade, começamos a nos tornar sãos. Ao perceber o que está inconsciente, expandimos a consciência e podemos perceber o que está além da matéria, que é o espírito. É isso, né? Quanto mais profundamente a gente olha pra gente, a gente começa a encarar as nossas dificuldades, e aí naturalmente a máscara do corpo físico começa a esmorecer e a gente começa a olhar de fato para aquilo que a gente precisa corrigir, né? E isso é a espiritualidade. É seguir adiante, tentando nos aprimorar, tentando melhorar, e se possível dar algum exemplo positivo, deixar algum exemplo positivo para o mundo. Então, gente, por hoje é isso. Agradeço demais a presença de vocês, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Até a próxima. Boa noite.